Muito obrigado à RTM, que nos presenteou do sul ao norte, com uma peça do Baixo Alentejo e uma peça do Minho. Ou seja, eu pessoalmente agradeço, sendo do Alentejo, agradeço a honra que me deram em ter a RTM a tocar uma peça da minha terra, digamos assim. Estamos só fazendo um novo compasso de espera para podermos mudar o setting para o painel que vamos ter a seguir destes encontros PNAE de 2023 que se realizam em Viana do Castelo, em que pretendemos juntar os investidores da diáspora com os técnicos e assim dar mais conhecimento dos programas que o Governo de Portugal tem ao dispor dos nossos investidores da diáspora, das oportunidades, dos apoios que podem ter por parte do Estado português, de fazerem o seu networking e de se conhecerem presencialmente ou on streaming, como também poderá ser possível. Assim sendo, e dando continuidade ao nosso programa, vamos dar início ao primeiro painel que aborda a temática da economia azul, o capital natural e a sustentabilidade. E para tal, chamo ao palco Sua Excelência a Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, Sua Excelência a Ministra da Ciência e da Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e Sua Excelência o Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva. Meu colega já ajuda. Sem mais demoras, vamos dar início então, e para tal peço a Sua Excelência o Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, que por favor nos faça a sua comunicação. Muito bom dia a todos. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, agradecer muito o acolhimento nesta terra maravilhosa e na sua pessoa, cumprimentar todos os autarcas presentes, os senhores vereadores e as diferentes autoridades. Um cumprimento especial às minhas colegas do Governo, Maria do Céu Antunes e Elvira Fortunato, aos seus secretários de Estado que estão aqui presentes, do Mar, do Desenvolvimento Regional, das comunidades, e um cumprimento muito caloroso a todos os representantes da diáspora, aos senhores empresários, aos investidores, e a começar exatamente por aí. A diáspora é absolutamente crucial para transformarmos a economia portuguesa. E a economia portuguesa, não tenho nenhuma ilusão, está num grande processo de transformação. Nós temos uma situação muito difícil a nível internacional, com uma crescente fragmentação geopolítica, disrupções nas cadeias de abastecimento, diminuição do comércio mundial, e o comércio, como há muitos anos atrás disse o filósofo francês Montesquieu, é um estabilizador das relações internacionais, um pacificador das relações internacionais e um promotor do bem-estar e da prosperidade dos povos. Mas apesar de todas estas dificuldades, como é que a economia portuguesa se tem comportado? Tem respondido de uma forma absolutamente marcante. Em 2022, e contra todos os prognósticos dos profetas da desgraça, a economia portuguesa cresceu 6,8%. Foi o segundo maior crescimento da União Europeia, foi o maior crescimento da economia portuguesa desde 1987. E isso deveu-se de uma forma absolutamente extraordinária à capacidade impressionante que o país está a revelar em termos das suas exportações. As exportações em 2022, pela primeira vez na história, chegaram a 50% do produto interno bruto. Nunca tinha acontecido antes. E à frente de todos os setores está a nossa extraordinária indústria metalomecânica, fabricação de máquinas e de equipamentos. Gerou em 2022 23 mil milhões de euros de receitas. E este ano o que é que está a acontecer? Mais uma vez, contra os prognósticos dos profetas da desgraça, a nossa indústria metalomecânica vai bater o recorde que alcançou no ano passado e muito provavelmente vai ficar entre os 24 e os 25 mil milhões de euros de exportações. O segundo grande setor que é crucial para a economia portuguesa é o setor do turismo. Toda a gente dizia que depois do recorde de 2019
Deviam passar muitos anos até a nossa indústria de turismo voltar a alcançar os mesmos valores. Pois muito bem, em 2022, a indústria do turismo nacional bateu o recorde de receitas de 2019, cifrou-se em 21,1 mil milhões de euros de receitas. E o que é que acontece este ano? De janeiro até outubro já gerou 22,2 mil milhões de euros de receitas. O ano ainda não acabou e já estamos 1.000 milhões acima dos resultados do ano anterior. Portanto, a vitalidade do nosso tecido económico, a visão dos empresários, a sagacidade e a pertinência também das políticas públicas de apoio e, sobretudo, a internacionalização estão a dar resultados impressionantes no terreno. Um outro terceiro grande setor do tecido económico português é exatamente a indústria de componentes que trabalha para o setor automóvel. Nós temos uma indústria de componentes que está a crescer cerca de 5% ao ano nos últimos anos, quando ela está em retração em muitos outros países europeus. Hoje não há um carro que circule no espaço europeu que não tenha componentes que sejam produzidos em Portugal, o que atesta a capacidade de inovação e de competitividade desta indústria. E este ano vamos mais uma vez bater o recorde de 2022, provavelmente com mais 1.000 milhões de euros acima do que aconteceu no ano transato. O setor agroalimentar é um setor que está em grande expansão, atingiu um recorde no ano de 2022 de 7.300 milhões de euros. Temos múltiplos setores dentro do setor agroalimentar que são também inovativos, são produtivos e há todo um caminho que está a ser feito com a liderança também da Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação e a interação muito grande com todos estes centros nevrálgicos da economia portuguesa. A indústria têxtil hoje está a atravessar uma situação mais difícil, no entanto, as exportações não se vão cifrar nos 6.300 milhões de euros que atingiram em 2022, mas poderão estar ligeiramente abaixo. E, portanto, a minha primeira mensagem é para os senhores investidores, para os senhores representantes da diáspora, para todos aqueles que procuram projetos em Portugal. Nós temos uma economia que está a transformar-se, está cada vez mais competitiva e há alguns fatores que temos que ter em atenção que nos dão grande conforto e grande confiança para o futuro. É a capacidade exportadora do país. Não se consegue exportar se não formos competitivos nos mercados internacionais e isso está a acontecer. É também todo o sistema de inovação, o desenvolvimento do sistema científico e tecnológico, estimulado pela liderança da Sra. Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a articulação que existe com todo o tecido produtivo e os resultados estão à vista. Em 2022, em termos de patentes, o país subiu 7,6% no registro de patentes, registrou 312 patentes. E o meu sonho, como costumo dizer muitas vezes, e tenho a certeza o sonho da Sra. Ministra, registarmos uma patente por dia. Nós temos que ter um país cada vez mais inovador e, atenção, temos talento espalhado por todo o país. O outro vetor que nos dá também grande confiança é a capacidade de atração de investimento direto estrangeiro. Em 2022, o investimento direto estrangeiro produtivo cifrou-se em 2,5 mil milhões de euros. 19% desse investimento veio dos Estados Unidos da América, 15% da Suíça, 15% dos países nórdicos, 15% do Reino Unido, 13% da Alemanha. Estamos a diversificar a capacidade de investimento dos grandes países investidores do mundo. E a tipologia também dos projetos está a mudar. 66% dos projetos foram exatamente projetos para desenvolver parcerias de engenharia e parcerias tecnológicas no país. E porquê? Porque o nosso paradigma de relacionamento com as companhias internacionais está a mudar. No passado procurávamos para criar centros, call centers, centros administrativos. Hoje procuram para estabelecer parcerias tecnológicas, parcerias de inovação. E porquê? Porque Portugal é o terceiro país da União Europeia que mais engenheiros forma por ano. E os nossos engenheiros têm alta qualidade. Por exemplo, a Nokia estabeleceu na Amadora, nos arredores de Lisboa, o Centro Mundial da Nokia, que desenha o software e gera toda a rede de software do 5G. E faz isso com os engenheiros portugueses e com os engenheiros finlandeses. Portanto, senhores investidores, senhores representantes da diáspora, nós temos um país que é atrativo do ponto de vista do investimento, que tem múltiplo talento e que está alinhado com as transformações para a economia do futuro.
E uma dessas grandes transformações é exatamente a economia do mar. Nós estamos a fazer tudo para alavancar a economia do mar, porque o país tem nos seus ecossistemas marinhos um capital natural de valor incalculável. Nós temos nos biomas marinhos bactérias, cianobactérias, algas, macroalgas, temos esponjas, radiolários, múltiplos produtos biológicos. E não vamos ter nenhuma ilusão. Nós vamos construir uma economia mais sustentável se conseguirmos substituir os produtos poluentes que hoje utilizamos, os plásticos, os fertilizantes químicos, por produtos biológicos. E, por exemplo, as cianobactérias que temos no nosso oceano produzem bioplásticos. Os bioplásticos vão ser uma das áreas do futuro, como os biofertilizantes, como os biofármacos, como todo o conjunto de produtos biológicos. E, portanto, neste ecossistema, e temos uma das nossas grandes agendas mobilizadoras no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, que é a Agenda Inova Mar, e penso que o Dr. Miguel Marques apresentará o desenvolvimento de toda essa agenda, e essa agenda tem múltiplos eixos para criar valor no país e potenciar o desenvolvimento da economia do mar, com as fileiras alimentares baseadas em algas ou macroalgas, com tudo aquilo que são as biotecnologias marinhas, com os diferentes produtos que podem concatenar o valor de toda esta cadeia e projetar o país para o futuro. Há um estudo que está feito que mostra que a economia do mar hoje no nosso planeta existe, vale 100 mil milhões de euros e vai duplicar até 2030. E o nosso grande projeto, e estamos a trabalhar denodadamente para isso, é que Portugal consiga atrair entre 6% a 7% desse investimento. E Viana do Castelo é um dos grandes exemplos e dos grandes centros onde essa transformação se pode fazer. Foi aqui nas águas do norte do país que foi testada a primeira plataforma eólica submersível do mundo com o projeto Windfloat One. A tecnologia que foi testada aqui está hoje já a produzir eletricidade na Escócia. E nós temos um grande projeto nacional para desenvolver toda a área da eólica offshore. A eólica flutuante vai ser um pilar da transformação da matriz energética mundial com o potencial que existe. O primeiro leilão vai ser aberto até ao fim deste ano. Nós já temos múltiplas candidaturas. E porquê? Porque o nosso recurso eólico offshore pede meças a qualquer um dos recursos eólicos offshore no mundo. Nós temos velocidades do vento da ordem dos 6 e 7 metros por segundo. Temos uma potência de irradiação de 400 watts por metro quadrado. E é por isso que há muitas companhias internacionais que estão interessadas em desenvolver este setor. E o projeto é desenvolvermos cerca de 10 gigawatts até 2026. É um projeto altamente ambicioso. E porquê? Porque 10 gigawatts significa que vamos precisar de cerca de 700 torres eólicas, cerca de 700 flutuadores, cerca de 2.600 quilómetros de cabos de amarração, de cabos elétricos. E isto é um grande desafio também para a indústria nacional, para os senhores investidores. Nós já temos uma indústria metalomecânica que é pujante e nós queremos projetos para desenvolver a produção destes equipamentos, ou pelo menos de alguns dos equipamentos críticos no nosso país. E Viana do Castelo já testou as tecnologias, Viana do Castelo estará na frente desta transformação. É um grande desafio que temos. E sabem porquê? Porque discutimos muito a situação da economia portuguesa, mas uma das razões porque a economia portuguesa não dá um salto maior é porque o conteúdo importado das nossas exportações é muito alto, é dos maiores da União Europeia. Isto é, nós preferimos importar produtos, fabricar outros produtos e reexportar. E é por isso que isto é um grande projeto para fabricar equipamentos em Portugal, para desenvolver toda esta fileira, para criar valor. Quanto mais valor criarmos com base na indústria, mais o país terá condições para ter um desenvolvimento sólido no futuro. E nós temos um setor primário que já é muito importante, que é o setor agroalimentar. O setor industrial, infelizmente, por erros cometidos ao longo de décadas, nós deixamos desindustrializar o país. Temos um setor terciário que é pujante. E hoje não há muitas fronteiras entre os vários setores. Vemos os serviços a entrarem pela indústria, a indústria pelos serviços, o setor primário a relacionar-se com o setor secundário e terciário. Mas não há nada que obviar. Há uma questão que é central. Só seremos um país altamente desenvolvido se reindustrializarmos o país, se apostarmos na nossa indústria. E há um trabalho seminal do professor José Stiglitz, que foi Prémio Nobel da Economia, publicou o seu paper em 2012, compara o PIB per capita do Ghana com a Coreia do Sul.
entre 1960 e 2010. Em 1960, o PIB per capita destes dois países era similar, à volta de $1000 por habitante. O que é que aconteceu nos 50 anos subsequentes? A Coreia do Sul apostou na industrialização. O seu PIB per capita multiplicou-se 23 vezes. Não cresceu 23%, multiplicou-se 23 vezes. Passou a ser uma das nações mais avançadas e desenvolvidas no mundo. A indústria está no cerne da criação de valor e o valor que ela cria dissemina-se por todo o tecido produtivo. E é por isso que este grande projeto da eólica offshore, ligado à transformação da economia portuguesa, ao desenvolvimento de um cluster nessa área, é absolutamente crucial para o futuro. E queria só terminar sinalizando que o nosso país está a fazer o seu percurso a nível da sustentabilidade. Na COP28 é um dos 10 melhores países do mundo em termos da sua competência climática e do seu desempenho climático. Nós já temos um cluster de energias renováveis que é muito significativo no país, que é o eólico offshore. Ele vai acrescentar ainda mais valor, mas nós queremos usar esse cluster das energias renováveis para transformar e continuar a transformar a economia portuguesa, atraindo a nova geração de indústrias verdes, como a do aço, como a fabricação de baterias, como a fabricação de carros elétricos. E nós não podemos esquecer que o cluster de energias renováveis já é muito significativo no país. O mês de novembro é um mês absolutamente extraordinário. Se em média 60% da eletricidade que nós utilizamos em Portugal provém de fontes renováveis, a média em novembro deste ano foi de 87%. Nós tivemos 6 dias consecutivos em novembro, que foi notícia em múltiplos canais de televisão e jornais no mundo. Nem por isso foi boa notícia em Portugal, porque em Portugal só estamos interessados nas más notícias. Tudo o que é mau é exponenciado e tudo o que é bom é completamente desvalorizado. E esta é a mensagem que também passo à diáspora, porque contamos com o vosso empreendedorismo, com a vossa fixação naquilo que fazem de bem. Nós só seremos um país excelente se formos excelentes em cada um dos nossos domínios e se tivermos a capacidade de valorizar aquilo que fazemos de bom e não rebaixar continuamente tudo aquilo que o país atinge. E eu penso que essa transformação mental, que também é decisiva para o país fazer o seu caminho para o futuro, e falo-á com certeza. Durante 6 dias em novembro deste ano, toda a eletricidade que o país utilizou proveio de fontes renováveis. E, portanto, as apostas são claras, com mais inovação, mais criação de valor, mudando o nosso quadro mental, acreditando naquilo que estamos a fazer, acreditando em nós próprios e nos nossos projetos, nós vamos continuar a transformar o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro António Costa e Silva, e convido a usar da palavra Sua Excelência a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato. Muito bom dia a todas e a todos. Aliás, reforçando aquilo que o Sr. Ministro da Economia e do Mar acabou de dizer, um país que não aposte nas qualificações e na inovação não tem futuro. Portanto, acho que devemos pensar muito bem nisto e ver o caso, como referiu, da Coreia do Sul e a aposta que fez, e não é muito grande, foi na década de 80. Gostaria de começar com os agradecimentos mais protocolares, portanto, um agradecimento muito especial ao Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo e o convite para eu estar aqui presente. Muito obrigada. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro das Comunidades de Cabo Verde e restante comitiva. Muito obrigada também por ter vindo e por estar aqui conosco neste encontro de tantos portugueses ao longo do mundo. Temos quase tantos portugueses, temos praticamente metade, segundo aquilo que foi dito, dos portugueses que residem em Portugal, quase metade reside fora de Portugal. Queria também, mesmo remotamente, cumprimentar o meu colega, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, também pela iniciativa de promover este encontro pela segunda vez. Peço desculpa, Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Viana do Castelo, muito obrigada, é um prazer conhecê-la. Queria cumprimentar também, já não está connosco, mas a nossa entusiasta Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que tanto tem feito exatamente por toda a dinamização, por todo o país, por todas as regiões e, acima de tudo, pela valorização dos territórios que nós temos.
Um bom dia e também um cumprimento especial à colega Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes. Também uma palavra especial ao Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafofo. Também para a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira. E um agradecimento especial a eles os dois, porque no fundo foram eles um bocadinho os motores desta segunda edição deste encontro. E também um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, aliás, está na sua casa, e também não está ainda connosco, mas o Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Cruz, e também um agradecimento ao Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, Manuel Batista Pombal, e o Vice-Presidente da CCDR Norte, Beraldino Pinto, e todos os que estão aqui presentes, quer fisicamente, quer que nos ouvem de forma remota. Em primeiro lugar, mais uma vez, obrigada pelo convite para intervir neste evento, que considero de primordial importância e que, no que me diz respeito, permite uma reflexão pertinente acerca da importância da investigação científica e do ensino superior para a diáspora, mas também a importância da diáspora para a investigação científica e para o ensino superior, nomeadamente no que diz respeito ao impulso da economia azul, que é o tema deste encontro, garantindo a sua sustentabilidade e assenta em estratégias alargadas que têm agregado diversas áreas governamentais e vários atores da sociedade e da economia, e aliás que é bem espelhado, não é muito comum em sessões deste tipo, em encontros deste tipo, nós termos tantas áreas governativas presentes, o que mostra exatamente que este tema, nós temos temas, e neste caso da economia azul, é um tema que é transversal a várias áreas governativas, não só por ser transversal, mas também por mostrar a importância que o mesmo tem, em particular para Portugal. Este governo tem-se caracterizado por uma aposta determinante no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação para impulsionar a economia azul, através de um conjunto de iniciativas que visam consolidar e expandir sinergias entre o sistema científico e tecnológico e a indústria e as empresas, contribuindo para o aumento da competitividade e resiliência da economia nacional com base em atividades de investigação e desenvolvimento, inovação, diversificação e especialização da estrutura produtiva, como foi aqui também já muito bem referido pelo Ministro da Economia e do Mar. E, claro, em linha também com a Comissão Europeia, que nos incita a cumprir o Pacto Ecológico Europeu e de forma também com as Nações Unidas, que nos insta a concretizar os objetivos de desenvolvimento sustentável, sem perder de vista a transição energética e digital que atravessamos, através também de uma gestão sustentável dos oceanos. A minha área governativa tem-se pautado por fomentar, junto das instituições académicas e científicas, a necessidade de, perante os fundos que temos ao nosso dispor, estabelecer o aprofundamento da cooperação entre o maior número possível de atores, bem como criar sinergias para a complementaridade de fundos. Só assim, unindo esforços entre as comunidades portuguesas dentro e fora de Portugal, será possível o reforço da internacionalização da nossa ciência, do nosso conhecimento e da nossa economia. Aliás, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mantém protocolos com diversas associações representativas de estudantes, investigadores, doutorados, graduados, pós-graduados e diplomados portugueses no estrangeiro. Tem sido esta franja da diáspora portuguesa que tem afirmado a ciência e a economia nacionais e promovido o reforço de cooperações bilaterais com diversos países com quem Portugal mantém colaborações regulares e profícuas. Permitam-me dar um exemplo recente. Ainda esta semana foi apresentado em Portugal um mapeamento resultado da sinergia entre a PARSUC, que é a Associação de Estudantes e Investigadores Portugueses no Reino Unido, e a Fundação para a Ciência e Tecnologia, que analisou as recentes colaborações científicas entre Portugal e o Reino Unido
e que comprova uma relação enraizada que tem permitido o desenvolvimento de milhares de projetos e a captação de milhões de euros em áreas tão cruciais para Portugal como para a Europa, como sejam o caso do clima, os oceanos, o cancro, a sustentabilidade e as cidades. Os resultados deste projeto de investigação serão utilizados por múltiplos atores para apoio à decisão de departamentos governamentais, instituições académicas e de investigação, bem como ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e demais representações diplomáticas, como a Embaixada de Portugal em Londres, fornecendo informações sobre potenciais oportunidades para ambos os países. Portanto, não é só com o Reino Unido que existe este tipo de associações, mas temos também estas associações formadas de uma forma mais institucional com mais 3 países. Esse conhecimento, produzido na diáspora e em consonância com a ciência desenvolvida dentro do país, tem possibilitado que Portugal assuma uma grande importância no que diz respeito à temática da economia azul, sustentabilidade e capital natural, desde logo em termos de captação de financiamento. Gostaria aqui também de referir que, para além destas associações que nós temos no âmbito da diáspora em vários países, não só na Europa, mas sobretudo também nos Estados Unidos, uma das áreas extremamente importantes para Portugal e para a ciência que se faz em Portugal e no mundo, porque a ciência não é nem regional nem nacional, a ciência é global, são, por exemplo, as parcerias que Portugal tem feito com muitas universidades e com muitas instituições fora de Portugal e que quer reforçar. Para além daquelas que existem, nós estamos a reforçar e a fazer novos protocolos com mais universidades, com mais instituições fora de Portugal, porque é fundamental. Nós temos muitos portugueses fora do mundo e é extremamente importante ter não só saber onde estão, saber o que fazem, exatamente para podermos utilizar o seu saber, a sua rede de conhecimentos, porque eles são verdadeiros embaixadores nos países onde trabalham. Já agora, para vos dar também alguns números relativamente a projetos e à área da investigação científica no âmbito de alguns programas europeus. Por exemplo, no âmbito do programa Horizonte Europa, que é o maior programa de financiamento de ciência a nível europeu, até ao momento já se contabilizaram um total de 58 projetos financiados, através dos quais foram captados cerca de 35 milhões de euros em áreas específicas, como seja a área da economia azul. Ainda no passado, ao abrigo do último programa quadro europeu no PT 2020, foram identificados mais de 1000 projetos enquadrados, mais uma vez, na área da economia azul, capital natural e sustentabilidade, com um investimento total de mais de 1 milhão de euros e um incentivo público de cerca de 900 milhões de euros. As temáticas da economia azul e sustentabilidade são bastante transversais, daí o país possuir uma rede também não só de centros de tecnologia e inovação, de laboratórios colaborativos, de várias unidades de investigação dentro das universidades portuguesas, assim como também de laboratórios associados e até mesmo dos próprios laboratórios de Estado. No que toca ao tema que me traz aqui hoje, é nosso desígnio promover sinergias com as instituições de ensino superior, em particular aquelas cuja formação superior está direcionada para o estudo do mar, e com os centros de formação profissional do mar, visando o desenvolvimento das preocupações subjacentes ao Blue Hub, ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, para que possamos formar e alocar recursos humanos altamente qualificados para as atividades do mar, de forma a responder às necessidades da economia do mar e alinhados com os novos modelos económicos mais digitalizados e também mais sustentados. Ainda para referir aquilo que na área do ensino superior e investigação científica temos feito, até em particular com a área dos oceanos, nós a semana passada acabámos de assinar um acordo de parceria com a Universidade dos Açores e também com a Universidade da Madeira, não só financiado através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, mas também com cofinanciamento dos respectivos governos regionais, com financiamento da Agência Portuguesa do Espaço, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e também do Air Center, em particular para que quer a Universidade dos Açores,
quer a Universidade da Madeira, tenham uma linha de financiamento específica para a área dos oceanos. Portanto, eles têm laboratórios naturais que têm que ser desenvolvidos. É evidente que o financiamento é importante, mas vamos ter agora uma linha de financiamento ao abrigo de um acordo de programa específico com estas duas universidades, exatamente para trabalharem na área dos oceanos. Portanto, são todos os que estão aqui, são muito bem-vindos, sejam investidores, sejam também atores na área do ensino superior ou na área da investigação, exatamente para capitalizarmos coisas únicas que os outros países não têm. Os outros podem ter petróleo, mas nós temos oceano e temos que olhar cada vez mais para o oceano e capitalizar a riqueza que os oceanos só por si contêm. Portanto, desejo-vos, desde ontem e até amanhã, umas excelentes jornadas aqui no âmbito da diáspora e subordinadas ao tema da economia a sul, que é de extrema importância, em particular para Portugal. Muito bom dia. Muito obrigado, Sra. Ministra Elvira Fortunato, e convido a usar da palavra Sua Excelência a Ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes. Bom, então, bom dia a todas e a todos. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Meu querido amigo Luís Nobre, é um gosto voltar a estar consigo aqui nesta bonita cidade. Queria cumprimentar a Senhora Presidente da Assembleia Municipal e, na sua pessoa, todos os autarcas aqui presentes, nomeadamente de outros municípios, mas permitam-me que faça uma referência muito especial à Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Valença, minha querida Paula Xavier, com quem tive o privilégio de trabalhar durante tantos anos e noutras funções, sempre em prol do desenvolvimento do nosso país e, nomeadamente, através do desenvolvimento rural. Queria cumprimentar o Sr. Ministro das Comunidades de Cabo Verde, Jorge Santos. É um gosto também estar aqui consigo e ver a comunidade de Cabo Verde aqui representada. Queria cumprimentar os colegas do Governo em tão grande número e que demonstramos bem aquilo que é o foco que o Governo coloca neste encontro e nas potencialidades que isto apresenta para a nossa diáspora e para nós enquanto país. Os investidores, os investigadores aqui presentes, as entidades públicas e privadas também aqui presentes. Cumprimento a todos e a todas com um abraço muito, muito amigo. E permitam-me que comece com 4 notas que são muito pessoais. Uma, em primeiro lugar, para Viana do Castelo. Viana do Castelo é bem o exemplo daquilo que nós consideramos que pode ser um paradigma de desenvolvimento que alia a tradição à contemporaneidade. Isso faz-se, por exemplo, através da Escola Profissional Artística do Alto Minho, que aqui nos abrilhantou com 2 peças magníficas da nossa tradição, ou com as festas da Agonia e todo o seu esplendor, e depois com os magníficos exemplos de arquitetura moderna, como é o caso deste equipamento onde nós nos encontramos, ou depois, quando reúne com o Sr. Presidente para falar sobre agricultura e sobre pescas, mas ao mesmo tempo falo com os colegas do Governo sobre a compatibilização com aquilo que se faz com tecnologia de ponta, como é a produção de energia eólica em offshore, onde claramente as duas coisas têm que ser possíveis para nós podermos desenvolver o nosso país. E as outras 3 dimensões pessoais, que quase com elas eu esgoto a minha intervenção, mas não posso deixar de as fazer. Uma, porque vos fala, em primeiro lugar, uma mãe, e uma mãe que tem uma filha na diáspora também, e, portanto, sempre que me dirijo à diáspora, faço com muito carinho, faço com o coração muito apertado, porque aquilo que eu quero de melhor para a minha filha, quero de melhor para todos vós, quero de melhor para os portugueses e para as portuguesas que estão em Portugal e que estão nos 4 cantos do mundo e que são 5 milhões, são metade daqueles que aqui residimos. Por outro lado, também não posso deixar de o fazer, que durante a pandemia eu tive a oportunidade, como gosto de fazer algum exercício físico,
Durante a pandemia nós não pudemos ir ao ginásio, houve uma altura que nem sequer podíamos fazer fora de casa, porque até na rua isso nos estava vedado, e eu fazia em casa através das plataformas digitais e pude conhecer mulheres e homens um pouco por todo o mundo que treinávamos juntos com o mesmo personal trainer. E isto, o ano passado, quando eu estive nesta iniciativa que aconteceu em Fátima, estava uma das protagonistas desta minha interação pessoal a participar, porque estava a trabalhar numa grande empresa multinacional na Suíça. A minha terceira dimensão pessoal é para Cabo Verde. Eu fui presidente da Câmara de Abrantes durante 10 anos e durante 10 anos tive o privilégio de assistir aos 20 anos de celebração com uma cidade cabo-verdiana, chama-se Ribeira Brava, na ilha de São Nicolau, e bem sei a importância de nós podermos estreitar relações que são entre irmãos, entre amigos, que querem mesmo crescer juntos e que querem crescer juntos em sustentabilidade económica, ambiental e social. E isto é absolutamente determinante e é com emoção que me dirijo ao povo cabo-verdiano, na pessoa do Sr. Ministro das Comunidades. E agora, se o ano passado falei essencialmente sobre agricultura, hoje também não vou deixar de falar de agricultura, mas vou dedicar-me essencialmente às pescas, porque faz parte daquilo que é chamada economia azul e faz parte daquilo que, juntamente com a agricultura, engloba o conceito de desenvolvimento sustentável, que é uma prioridade estratégica para o país, para a União Europeia e para o mundo. Também já aqui mencionado, nomeadamente com aquilo que são as respostas na COP28 e no que diz respeito à alimentação. Porque quando falamos de agricultura e quando falamos de pesca e desenvolvimento sustentável, inevitavelmente temos que falar sobre a produção primária. E por isso nós sabemos bem que o tempo que vivemos implica um crescimento socioeconómico que tire partido das nossas potencialidades, que tire partido daquilo que é a nossa biodiversidade e os nossos ecossistemas e que os valorize, que os proteja, e por isso nós sabemos bem que contamos com os nossos agricultores, contamos com os nossos pescadores, com o seu trabalho, que contribuem para a segurança alimentar, para as nossas exportações, para o bem-estar das nossas comunidades, que são eles os guardiães de uma riqueza natural e dos nossos recursos, que compatibilizam os usos e que dão corpo a uma estratégia integrada dos nossos ecossistemas e, no caso concreto da economia azul, na valorização dos nossos oceanos. Quero lembrar que o pescado desempenha um papel importante no fornecimento alimentar mundial e que é responsável por 20% da proteína animal que ingerimos e 6%, ou quase 7%, de toda a proteína consumida no mundo por seres humanos. E também quero lembrar que os produtos do mar, sejam eles de captura selvagem ou sejam de aquacultura, fornecem proteínas de elevada qualidade nutricional e com baixa pegada de carbono. E que a indústria portuguesa de transformação do pescado está muitíssimo bem preparada para produzir com elevada qualidade, ocupando uma posição muito significativa entre as exportações alimentares do país. A riqueza do nosso ecossistema é muito bem patente na grande variedade de espécies que são presentes nos nossos desembarques. São mais de 270 espécies registadas, vendidas nas lotas portuguesas. E, posto isto, importa promover a competitividade não só através do aumento da produção, mas essencialmente uma produção sustentável mediante a condição ou as condições para fazer o rejuvenescimento da agricultura e também das pescas, com a incorporação de inovação, da tecnologia e da capacitação. Já todos aqueles que passámos por este palco dissemos que isso é fator de competitividade e desenvolvimento, e aqueles que não fizerem esta aposta não vão passar, como diz o povo, da cepa torta. E por isso nós temos que continuar a trabalhar de forma muito articulada, incentivando a adesão também à dieta mediterrânea,
que é um património, que é a nossa identidade, que é capaz de proteger o ambiente, de preservar os nossos ecossistemas e desenvolver as nossas condições de bem-estar e de saúde. E por isso, tal como referi, a exploração dos recursos marinhos apresentam neste momento vários desafios, nomeadamente a identificação dos limites de sustentabilidade e da minimização dos seus impactos. E no que toca à pesca, colocam-se desafios que têm uma elevada componente tecnológica. Falamos de necessidade de monitorizar e gerir os mananciais pescatórios, nomeadamente os nossos estoques, de rastrear e de certificar a origem do recurso, assim como modernizar todo o sistema ligado às nossas embarcações, como, por exemplo, substituir os seus motores com tecnologias menos poluentes, colocar sistemas de automação que lhes permitam, inclusivamente, fazer a captura e o registro das suas capturas, com isso para podermos ter dados em concreto. Aliás, porque isto também se aplica à rastreabilidade e à certificação de origem à aquacultura, seja inshore ou offshore, e das diversas espécies que em Portugal já se fazem, assim como de sermos capazes de fazer a exploração de novos produtos alimentares e de estudar a valorização de subprodutos, sempre numa perspectiva de economia circular, para podermos valorizar todo o potencial que a fileira apresenta. E queria partilhar convosco um dado que me parece muito relevante e que nem sempre é do conhecimento de todos. As pescarias portuguesas são sustentáveis para a maioria das espécies que se encontra dentro dos limites biológicos de segurança, são capturadas através de artes de pesca bem adaptadas a cada um dos recursos em concreto, com impactos pouco significativos nos ecossistemas marinhos. O peixe selvagem capturado nas nossas costas é feito por embarcações tradicionais que respeitam a sustentabilidade dos mananciais e a integridade dos ecossistemas e dos habitats. Quero lembrar os resultados das estratégias seguidas que foram evidenciados pela Comissão Europeia no último relatório anual, que identifica a área do Atlântico Nordeste, que inclui as águas portuguesas, como uma área que se distingue os níveis desejados para a sustentabilidade dos recursos. E mais, a ecorregião, que engloba o Golfo da Biscaia e a costa atlântica da Península Ibérica, ou seja, as nossas águas onde os nossos pescadores pescam, é a primeira área marítima da União Europeia sem sobrepesca. E isto reveste-se de especial importância. E por isso quero ainda fazer referência que neste âmbito as cotas de pesca em águas nacionais apresentam um balanço muito positivo e no último Agrifish, o Conselho de Ministros da União Europeia, que aconteceu de segunda para terça-feira, porque acontece durante um dia, uma noite e mais meio-dia, nós fomos capazes de trazer para Portugal mais cerca de 23 milhões de euros de pescado, porque conseguimos mais cotas graças ao esforço de garantir a sustentabilidade do nosso património. E por isso quero agora falar-vos dos instrumentos que temos à disposição daqueles e daquelas que queiram investir na pesca, na indústria, na aquacultura, na indústria transformadora da pesca e da aquacultura e naquilo que são as políticas ligadas ao oceano. E por isso mesmo quero começar por enfatizar aqueles instrumentos que temos disponíveis para garantir a competitividade, a modernização, a atratividade do setor e a sua sustentabilidade. Quero referir o PRR, que está, nomeadamente em relação ao setor das pescas, a financiar para as embarcações, para a pesca em concreto e para a aquacultura, investimentos capitais para alavancar esta transição energética, digital e a descarbonização do setor, para depois poder acarretar valor, nomeadamente para a indústria transformadora, que deixe cá em Portugal também essa mesma capacidade de reter esse valor. Estamos a terminar o MAR 2020, está com uma taxa de execução praticamente de 100%, estamos a chegar ao fim, é este ano 2023,
E estamos já também a preparar o seguinte, mas há números que são muito relevantes. Com cerca de 500 milhões de euros que tivemos para este período de investimento, que agora termina em 2023, dedicado à pesca, à transformação, à aquacultura, fomos capazes de criar novas empresas, 40 novas empresas e apoiar mais de 3.000 empresas. E a expectativa é que se criem cerca de 1.700 novos postos de trabalho e que se mantenham todos os outros. E por isso, nós, a esta altura, estamos a trabalhar, continuando com as mesmas perspectivas de competitividade do setor através do Mar 2030, com uma dotação atual de 540 milhões de euros, um valor acrescido àquele que tínhamos anteriormente, para podermos partir para um conjunto que nós consideramos de maior relevância, que são 5 objetivos estratégicos: a promoção de pescas sustentáveis, a restauração e a conservação dos recursos marinhos. E lembro aquilo que são dados importantes de partida para que daqui a 5 anos nos estejam aqui a pedir contas em relação à forma como nós e vós utilizámos este valor. Em 2021, estávamos autorizados a capturar 160 mil toneladas de pescado. Em 2024, são 206 mil toneladas, ou seja, mais 8%. E temos que fazê-lo sempre em condições de sustentabilidade dos nossos recursos biológicos. A promoção da aquacultura sustentável. Nós, em 2015 para 2021, aumentámos em produção de aquacultura 87%. E em valor nós aumentámos 172%. E é por isso que estamos a antecipar, não para 2030 como estava inicialmente previsto, mas para 2026, a meta para podermos atingir as 25 mil toneladas de pescado produzido em aquacultura. E depois a transformação e a comercialização de produtos, quer da pesca, quer da aquacultura, para garantir a segurança alimentar no seio da União Europeia. Mais uma vez, a indústria transformadora cresceu 40% entre 2015 e 2022, e isto é particularmente relevante. E gostava de partilhar convosco a faturação das exportações da indústria transformadora do setor do pescado, que são cerca de 1.400 milhões de euros. E isto é um fator muito importante no balanço da nossa balança comercial. Peço desculpa pela redundância. A promoção do desenvolvimento da economia azul, sustentável, nas zonas costeiras e no desenvolvimento das comunidades pescatórias, e depois a governação internacional dos oceanos, a promoção dos mares. Queremos que sejam seguros, protegidos, limpos e geridos de forma sustentável. E por isso o que vos quero dizer mais, e mesmo em jeito de conclusão, é o seguinte: nós precisamos de todos vós, nós precisamos daqueles e daquelas que queiram, à distância, continuar a trabalhar lá fora, mas incorporando valor cá dentro, trazendo-nos os recursos tecnológicos, a inovação, para podermos ajudar o setor primário a fazer melhor e a fazer diferente. Queremos que regressem também e que continuem cá a fazer essa investigação, essa inovação, esse desenvolvimento tecnológico e ajudarem a capacitar estes mesmos setores. E se quiserem investir, seja diretamente no setor primário, seja depois na sua transformação e na comercialização, Portugal e o Governo têm à vossa disposição os instrumentos necessários para o poder fazer. E têm a vontade política. Os meus colegas que me antecederam falaram já aqui num conjunto muito alargado de outras medidas mais transversais, que eu me vou escusar de enunciar de novo, mas quero dizer que o trabalho é como um todo, porque sabemos bem, como diz o provérbio, se queremos ir rápido, vamos sozinhos, mas se queremos ir longe, vamos juntos. E este é o desafio, é de os 15 mil portugueses no mundo, os 10 que estão cá e os 5 que estão fora, deem as mãos e que ajudem a construir o nosso Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito obrigado, Sr. Ministro e Sra. Ministra. Com este painel encerramos a primeira parte dos trabalhos da manhã, agradecendo a vossa colaboração e retomamos os trabalhos dentro de cerca de 10 minutos. Encontros PNAID 2023. O maior evento português de investidores da diáspora tem encontro marcado com a lusofonia nos dias 14, 15 e 16 de dezembro em Viana do Castelo. Venha conhecer e fechar negócios no encontro do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora 2023. Momento em que se afirma o potencial empreendedor das comunidades portuguesas. Na promoção do investimento, fomento das exportações e apoio à internacionalização dos negócios locais. Na edição deste ano, destacamos as oportunidades de investimento na economia azul, energias renováveis e sustentabilidade. Venha conhecer as políticas, programas, prioridades e oportunidades de investimento no nosso país, com uma atenção muito especial para os territórios de baixa densidade. Inscreva-se em www.encontrosdiaspora.pt.